Boa tarde, pessoal. Vamos começar a 95ª aula. Deixa eu colocar aqui para gente ver o nosso texto. Hum, esse está bem visível aqui. Chegou. Vejam aí, está aparecendo direitinho. Bom, acho que eu coloquei. Acho que eu não coloquei na. Peraí. Esqueci de colocar o link no cronograma. Agora sim. O link do vídeo aqui ao vivo, para quem quiser entrar no. Vamos ver aqui. No Zoom também, estou à disposição para vocês entrarem e participarem direto do Zoom. Então, agora sim, tudo certinho, vamos lá. É, obrigado por estarem aqui, né? Quarta tarde, para quem veio. Já chegou, Alciane, boa tarde. É, para quem veio aí à tarde, para quem vai ver depois, um texto lindo, assim, adorei o texto muito bonito do Leonardo Câmara e da Regina Herzog. É, eles vão falar então dessa mutualidade expressiva, é uma, né, nova proposição aqui que eles estão propondo, né, uma ideia que me pareceu muito boa. Vamos ver o que que eles estão querendo dizer com essa ideia da mutualidade, né? A sensação que eu tive é que é uma leitura nova, assim, do que a gente pode chamar de contratransferência, né? O que a gente tinha de contratransferência. Então, acho que vai valer a pena a leitura aqui. Ah, a ideia de análise mútua, né? Também a gente pensa nisso quando ouve falar, né, do Ferenczi. Análise mútua é um experimento que o Ferenc se fez durante um tempo, é, um experimento que visava a colocação do próprio analista, ele, o Ferenc, como paciente também dos seus pacientes. Então ele falava um pouquinho do sonho dele, falava um pouquinho, né, da experiência dele e tal. É, e os pacientes, né, falavam dos seus sonhos, né? E havia uma análise mútua, né? Ele tentou isso com alguns pacientes, né? Algumas pacientes em particular. Depois, obviamente, né, fracassou, essa experiência não deu muito certo. Mas, enfim, a tentativa do Ferenczi era, com a análise mútua, né? Tem muitas leituras disso, era tentar ser mais sincero possível, mais exposto possível, mais honesto possível, porque ele achava, né, que essa frieza do analista, a ortodoxia, né, do silêncio e tal, não ajudava nesses casos muito duros, muito violentos, traumáticos e tal. Então ele tentou essa análise mútua, né, com alguns pacientes, mas a gente sabe, né, da complicação que é, né, assim, se colocar como analista. Então acho que é importante a gente tomar esse cuidado, né, assim, é uma reflexão que a gente vai fazer aqui, né, nessa aula, sobre os cuidados que a gente tem que ter com o uso da nossa contransferência. Eu, particularmente, gente, assim, eu acho que é impossível não usar, né? A nossa contransferência, assim, os nossos afetos, o que que a gente sente, né, o que que a gente escuta, consegue escutar politicamente, emocionalmente. Eu não acredito num analista função,
né, um analista neutro, né? Eu acredito, né, que a gente tenha devaneios, afetos, a reverie, né, ou reverie, né, que a gente tem um devaneio, tem, né, um pensamento, um afeto que quando a gente está escutando um paciente ou outro, e a gente pode discutir como que a gente vai usar esse material, né? Os nossos afetos, né? Os nossos devaneios, os sonhos que a gente pode ter com analisando, né? Então a gente pode discutir isso, não é uma proibição, né? Que a gente não vai usar nada disso. Para mim é uma impossibilidade, na verdade, não usar, né? Porque a gente está afetado também ali quando a gente está atendendo alguém. Mas vamos tentar discutir aqui o que ele está chamando de mutualidade expressiva, né? Para a gente entrar nessa discussão caso dê tempo e a gente abre para a gente conversar também. Então, a gente, né, eles estão propondo aqui designar, sob o termo mutualidade expressiva, o gesto do analista de se permitir expressar o impacto dos afetos que lhes são provocados pelas expressões emocionais do analisando, produzindo repercussões profundas no analisando, né? A mutualidade expressiva coloca em relevo três pontos aqui trabalhados por Ferenczi, que vão ser trabalhados pelos autores: a construção da confiança e o remanejamento da dinâmica da clivagem, o desenvolvimento do afeto, que foi interrompido quando do desmentido, e a reconsideração crítica da postura técnica, da neutralidade e indiferença do analista. Então, eu queria, né, relembrar esses pontos aqui. A gente vai acompanhar, né, eu esqueci o nome do ator, gente, do Leonardo, o Leonardo e a Regina. O que que o Leonardo e a Regina vão apontar para retomar, né, a teoria do trauma inferente para a gente entender, né, a proposta técnica, né, que eles estão fazendo, tá? Então, vamos retomando aqui a teoria do trauma ferenciano, que coloca em relevo o mais importante de tudo, né, na teoria do trauma do Ferenczi, é o desmentido, né? Essa é a grande novidade, assim, o grande elemento, né, que ele vai trazer. Ele está trazendo a teoria do trauma para o campo intersubjetivo, relacional, né? E está, de alguma maneira, tentando esboçar, né, esses dois campos, né, tanto o intersubjetivo como o intrasubjetivo. É claro que existem coisas intrasubjetivas, ou seja, dentro do aparelho psíquico, né, que interessam ao Ferenczi, né, ele vai falar da clivagem, a autotomia, né, função órfica, enfim, ele tem uma metapsicologia rica, né, para falar do intrasubjetivo, mas ele volta a colocar em relevo e dá muita importância ao intersubjetivo, coisa que estava mais apagada no Freud depois do abandono, né, do suposto abandono da teoria da sedução, né? Então aqui o intersubjetivo volta a ter força, por quê? Porque o ponto diante do traumático é o desmentido que o adulto vai endereçar para a criança. Não aconteceu nada, não vamos pensar nisso, foi culpa sua, seu avô estava brincando, né? Coisas desse tipo que desmentem, né? No sentido da Verleugnung, que desmentem aquilo que né? O trauma trouxe, né? Então, o primeiro ponto é esse, e depois, né? Do ponto de vista intrasubjetivo, né? Como que o Ferenczi vai apontar para clivagem muito mais que para o recalcamento, ah, como um dos elementos mais importantes, né? Decorrentes do trauma, tá? Então, ah, o texto principal, né, que o Leonardo e a Regina estão apontando aqui é sempre a confusão de linguagens, né, no qual está descrita essa situação traumática quando o adulto passa a interpretar a brincadeira da criança como um tipo de insinuação ou convite sexual, né, o adulto confunde, né, essas coisas. E diante dessa confusão, o adulto vê sexo onde só tem brincadeira, né, e vê a paixão onde há ternura, né, e aborda sexualmente a criança, isso é, ele comete uma violência sexual. A cena do abuso sexual, gente, assim, é paradigmática para o Ferenczi, mas claro, né, essa teoria vai servir para a gente falar do abuso moral, do abuso psicológico, né, de todas as formas de abuso, né, que a criança sofre, né, por adultos que não acolhem a criança ou que acolhem mal,
né, a criança, não cuidam, né, não fazem aquilo que a gente pode chamar de uma ética da hospitalidade, né, não se adaptam à criança, não acolhem a criança, né. Então a criança se sente profundamente violada, né, e além disso, além da violação, né, que a criança sofre, ela procura alguém, né, para dizer o que está acontecendo, né, nesse segundo momento. Então a gente tem o primeiro momento, que é o momento do choque, ou o momento do trauma mesmo, propriamente dito. Um segundo momento, que é uma tentativa da criança procurar uma testemunha, então um tempo do testemunho, que a criança vai procurar falar, tentar entender, ela pressente que tem alguma coisa errada, sente que tem alguma coisa esquisita, então ela tenta, né, dizer para algum adulto, né, pedir algum testemunho. E o terceiro tempo, que é o tempo do desmentido. Aqui é que está o que vai tornar efetivamente muito mais traumático. Claro que, né, o trauma em si, né, machuca, né, deixa cicatrizes, enfim, é difícil de elaborar, mas diante de um testemunho desmentido, né, o traumático parece ser ainda mais difícil de elaborar. Então, esse outro adulto, né, que ele procura para testemunhar, rechaça a criança, né? Quando ela relata a ocorrência da violação sexual, o adulto não acredita no que ela está contando, seja por não poder tolerar ou suportar o que está sendo dito, seja porque simplesmente considera a narração da criança como uma fabulação. Quanto ao segundo caso, o adulto ignora, não dá o devido valor, fica em dúvida ou não consegue se sintonizar à expressão das perturbações. Seja de que forma for, né, o adulto desmente aquilo que se passou com a criança, através da violência física, da coerção psicológica, da evitação sistemática ou por um silêncio de morte, né? Obriga a criança a ficar em silêncio, né? Desapropria, então, a criança de todas as sensações que ela sentiu, né? Faz com que a criança perca a própria percepção, a sua própria sensação de que está percebendo as coisas corretamente. Eu não devo estar entendendo corretamente, eu devo estar vendo alguma coisa errada. Então, essa parte do desmentido é muito importante para a gente entender a teoria do trauma no Ferenczi, né? Porque eu não estou desmentindo só o que aconteceu, eu estou desmentindo a própria percepção da criança. É por isso que, né, quando a gente fala hoje em dia de mansplaining, né, dessa violência que acontece contra as mulheres, né? Você é louca, você tá vendo coisa, né? Você que tá exagerando, né? A estrutura é a mesma aqui do desmentido, né? Quando a gente fala isso com a criança, né? Você tá vendo coisa, seu avô só tava brincando, não aconteceu nada, né? Então é essa sensação aqui do desmentido. Rogério perguntando, escrevendo aqui, o desmentido deve ser fatal para a autonomia da criança que está muito identificado com o adulto. Isso, né? Isso perturba profundamente as relações de confiança, né? Porque a criança, a princípio, está confiando no adulto, está identificada com o adulto, né? Tá nessa expectativa, né, do cuidado, né? E aí, quando a criança pressente, inclusive a própria culpa do adulto, né? De que fez alguma coisa errada, de que tem alguma coisa esquisita, e o adulto não confirma isso, né? A gente começa a quebrar esses pactos de confiança, começa a quebrar a percepção mesma da criança, né? A criança acha que está louca, que ela não consegue confiar mais em si mesma, né? A gente vê muito isso, né, com pacientes muito traumatizados, como que eles não conseguem acreditar em si mesmos, né? Ficam muito ansiosos, por exemplo, diante de alguma tarefa que eles têm que fazer, né? Ah, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir fazer? Então eles ficam tomados pela ansiedade porque, né, ninguém, né, deu a eles essa crença, né, de que aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão propondo, fazendo, existe, é real, né? Pode ser ali de alguma maneira experimentado e, né, comprovado, né? O contrário, né? O adulto que desmente, né? O adulto que fala que nada existiu, que não aconteceu, vai tirando a autoestima da criança, né?
Obviamente, a mesma pessoa que agride a criança pode ser o responsável pelo desmentido, né? E diante disso, né, a clivagem é o principal recurso que a criança vai exigir, vai ter à sua disposição, né? Então, não é o recalcamento, é a clivagem, né? Então, para estudar o ferenc, a gente precisa estudar a diferença entre recalcamento e clivagem, né? Tentar distinguir bem os mecanismos de defesa, esses dois mecanismos de defesa, quais são as consequências de um e de outro, né? Eu queria insistir para que vocês estudem muito, né? Cada um desses processos de defesa, porque no trauma a clivagem ela é totalmente prioritária, tá? Obviamente, uma coisa não impede a outra, né, gente? A gente tem clivagem e recalcamento ao mesmo tempo, né, num paciente, tá? Não precisa ser ou, né? Geralmente é muito misturado, tá? Inclusive outros mecanismos de defesa, inclusive mecanismos de defesa psicóticos, né? Podem estar juntos aí, né, do desmentido do recalcamento, tá? Mas o desmentido consiste efetivamente num abandono. Antes do trauma, a criança confiava nos adultos. Após o trauma, ela não tem mais ninguém com quem contar ou para cuidar dela, né? E a criança precisa então passar a cuidar de si mesma, né? Inclusive, a criança ela pode se cindir, né, se clivar e produzir aquilo que a Elizabeth Severn, uma paciente do Ferenc, chamou de função órfica, né? Acabou de sair meu artigo com a Juliana sobre a função órfica. Acabou de sair, tá no. Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar. Onde eu resumo com a Juliana o que que é a função órfã, né? Que é essa função que, por assim dizer, se desprende da personalidade da criança para ajudar essa outra parte que está ali identificada com esse objeto agredido, violentado. Então, a função órfica é como se fosse uma parte que se identifica com o adulto cuidador, né, como se fosse um anjo da guarda, uma consciência superior, né, um irmão mais velho, um amigo imaginário, né, imaginado, né, que está ali cuidando da criança, está ali cuidando, né, da parte machucada, da parte que está muito agredida. Essa é a função órfica, né, uma das consequências mais importantes da clivagem, né? Então, na clivagem, o que acontece é essa ausência do cuidado, né? E o cuidado passando para dentro, de alguma maneira, né? A criança tem que cuidar de si mesma, né? Por isso também uma das consequências, né, dessa situação aqui é a criação do bebê sábio, o bebê erudito, tá? A ideia de que eu tenho que dar conta de mim, eu tenho que saber tudo agora, eu tenho que me identificar com o adulto o mais rápido possível, né? Daí o adulto, ah, eu me livro do adulto de alguma forma, né? É, isso, de alguma forma, isso que o Rogério está dizendo, né? Eu perpetuo aquilo que o cuidador que morreu, né? A ideia da experiência do cuidado, da experiência do carinho, da hospitalidade, né? Eu perpetuo numa parte clivada, né? Aquilo que eu queria receber, eu mesmo tenho que fazer para mim, né? Numa parte clivada que é essa função órfica, tá? É, então, a dinâmica da clivagem não é do conflito, né, mas é essa dinâmica do cuidado, né, isso que eles estão insistindo aqui. O sujeito clivado é um sujeito que se fecha sobre si mesmo. Então, eis o motivo aí da clivagem consistir na transformação de uma relação objetal numa relação narcísica, né, uma tese muito importante que o Ferenczi vai defender nas reflexões sobre o trauma, esse artigo dele, que também é super importante, está ali no volume 4 também, recomendo muita leitura. Reflexões sobre o Trauma, no volume 4 das obras completas do Ferenczi, né, onde ele vai explicitar isso, né? As relações objetais, elas tendem a diminuir radicalmente. E eu vou investir tudo numa relação narcísica, a partir dessa autoclivagem narcísica, né? Eu me parto em dois ou em vários fragmentos, né? E a partir daí eu me livro da relação com o outro. Eu não posso confiar mais no outro. Eu não posso mais né, ter esperança de que eu vou ser cuidado pelo outro. Eu fui invadido, eu fui
machucado, né? Então eu vou me isolar, né? Tem aí então essas experiências clínicas que a gente vê de pacientes muito, vou usar uma expressão aqui que eu quero que vocês pensem com cuidado, autísticos, pacientes muito autísticos. Atenção, não é autista, né? A gente não está falando dessa síndrome gravíssima, né, da neurodiversidade, né, que é um problema é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é o autismo propriamente dito, mas são saídas autísticas. Então, a neurose obsessiva grave, a pessoa que não tem condição de se relacionar, não vê prazer, por exemplo, em se relacionar com o outro, que tem dificuldade extrema de estar com o outro, né? E isso pode ser, inclusive, do ponto de vista da agressividade. Eu sempre brigo com as pessoas, né? Eu não tenho relações estáveis, tá? Então não precisa ser naquele modelo do autismo do isolamento, tá? Pode ser, inclusive, no modelo da agressividade, mas digo autístico, né? Nesse sentido, do resultado, né? Dessa situação traumática. No fundo, o sujeito vai ficando sozinho, né? Ele vai evitando mesmo a relação com o outro. O neurótico obsessivo, gente, me parece que é, em grande medida, né, uma saída que tenta organizar esse tipo de trauma aí, né? Neurótico obsessivo grave, né, que mede os afetos, que só pode se relacionar com o outro controlando o outro, né? É um pouco autístico nesse sentido que o Ferenc está apontando, tá? Eu deixo de ser uma relação objetal, de, né, fazer uma relação objetal e passo a fazer uma relação mais narcísica, tá? Uma outra consequência é essa que eu falei, né, do bebê sábio. Para quem acompanhou a aula no clube de leitura, né, que eu li O Bebê Sábio a partir do conto do Benjamin Button, né? Essa aula está disponível lá no clube de leitura, né? A gente leu bem passo a passo, né? Assim, o que que é o bebê sábio por Ferenczi? É, a gente entendeu ali, né? Como que essa saída, né, do bebê sábio é precursora daquilo que em Winnicott a gente vai chamar de falso self, né? Então é uma identificação muito rápida com o adulto, mas não é um amadurecimento de verdade, né? É um amadurecimento precoce, né? Muito precipitado, que o Ferenczi vai chamar de identificação com o agressor, né? Eu preciso ser aquilo que o objeto, né, o adulto agressor, quer que eu seja o mais rápido possível, né? Então, eu faço um tipo de cisão na qual fica uma parte sendo, né, sábia, madura, erudita, etc. E a outra parte eu deixo escondidinha, né? Eu nem tenho acesso mais a ela, ela fica muito inconsciente, que é essa parte que vai ser atacada, violentada, enfim, essa parte que está ligada à passividade dessas origens aqui, tá? Então, essa identificação com o agressor também, né, no curso, para quem acompanhou o curso desse semestre, né, da identificação com o agressor, a gente viu, né, em várias aulas, né, que para o Ferenczi é muito importante pensar na identificação com o agressor, não no sentido da Ana Freud, ou seja, eu vou repetir o que o agressor fez comigo, né, então eu apanhei em casa, aí eu vou bater na escola, no coleguinha, né? Essa é uma identificação com o agressor que a Ana Freud vai apontar muitas vezes. Essa não interessa muito para o Ferenczi, não. O que interessa para o Ferenczi é eu vou me moldar de acordo com os desejos e movimentos passionais do meu agressor. Então eu vou ser aquilo que o meu agressor quer que eu seja. Então a identificação com o agressor produz uma passividade, uma destruição do eu, né? Eu não vou ser eu, né? Eu vou ser aquilo que o meu agressor quer que eu seja. Eu vou me manter na posição de objeto, tá? Então a criança não se defende propriamente dito, né? Ela abre mão da defesa, ela abre mão do eu, tá? Nesse sentido, ela se abandona, né, para obedecer cega, automaticamente, todos os impulsos do agressor, com a esperança de que em algum momento ele deixe ela de lado. Então é aquela criança que se deixa bater, né, que vai repetir, vai entrar em situações para repetir a violência, tá? É uma situação muito, muito
terrível, né, que a gente vê na clínica, daquele sujeito que busca repetir a situação de violência, né, que, por outro lado, ele gostaria de se ver livre, mas ele está lá repetindo a situação de violência, né, do tempo todo ali preso, né, nessa posição passiva demais, tá? Aparece também como consequência do trauma em Ferenczi a ruptura entre a vida afetiva e a vida intelectual. Essa ruptura é bem comum. Como eu disse, na neurose obsessiva isso é muito, muito comum, vai aparecer com frequência, né? Então, a vida afetiva fica muito recalcada às vezes, e aí a gente tem um hiperinvestimento no intelectual, né? O sujeito vira, né, tudo racionalista, tudo ele quer resolver com o pensamento, né? A cabeça, por assim dizer, e a vida afetiva fica esquecida, né? O corpo fica esquecido muitas vezes. Então, você tem várias consequências da clivagem, né? Que podem ser vistas na clínica por esses elementos aí que o Leonardo e a Regina estão apontando. Essa frase do Ferenczi é muito importante, né? Também nesses artigos dele, confusão de línguas, reflexões sobre o trauma, né? A clivagem ela vai separar, então, uma parte sensível, brutalmente destruída, e outra parte que, de certo modo, sabe tudo, mas nada sente. Então é essa clivagem, é isso que vai acontecer, né? Isso vai ter uma releitura, né, que a gente pode fazer a partir dessa citação aqui, do Winnicott, por exemplo, que essa parte sensível, brutalmente destruída, é o verdadeiro self, né? É o verdadeiro self que vai se esconder e a outra parte, que sabe tudo e nada sente, é o falso self, né? Então, um paciente que vai te dizer muitas vezes, né, que sabe o que que aconteceu, né, mas não vê importância naquilo que aconteceu, né? Para dar um exemplo clínico, né, uma paciente que, quando eu cito, né, do abuso sexual que ela sofreu, ela insistentemente fala, mas por que que você traz isso de volta, né? Já passou, não aconteceu nada, né? Ele era um adolescente, meu irmão era um adolescente, né, de 12 até mais ou menos 16 anos, né, que acordava ela com um pênis, né, na boca dela, né? Não, ele é um adolescente, já passou, não aconteceu nada, mas no entanto, ela continua, né, com uma insônia gravíssima, né, com uma ansiedade gravíssima, né, e não liga essas coisas, né? Ela não consegue ligar a insônia dela, a ansiedade dela, né, enfim, os sonhos que ela tem produzido, né, que tem muito sangue, muita violência, muita agressividade, ela não consegue associar essa cena, né, dos abusos, da violência familiar, com o estado dela, né? Então, aí você percebe claramente a clivagem, né? É uma paciente muito inteligente, engenheira, que foi ótima mãe, excelente, né, filha, né, que cuida da mãe hoje, mais idosa. Então você vê uma clivagem claríssima, né? Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente bem-sucedida como adulta, mas você percebe claramente na clínica esse bebezinho que não consegue dormir, que está sendo atacado o tempo todo, os sonhos sempre perturbadores, né, violentos, né, nesse sentido da invasão, da agressão que aparece no sonho dessa paciente, tá? É, muito bem. E aí, segunda parte do texto, a identificação e hipocrisia no processo analítico, que é uma das grandes críticas que o Ferenczi vai fazer ao longo da obra dele, né? Ele criticava, né, em muitos textos, essa ortodoxia analítica, o silêncio, né, as sessões muito duras e tal, a técnica, né, da livre associação e tal, que muitas vezes essa técnica produzia um certo tipo de identificação com o agressor, né? Essa identificação com o agressor que
faz com que os analisandos se identificassem com os analistas. E aí, nada do afeto negativo dos pacientes aparecia. A agressividade dos pacientes não aparecia. Mas aí o Ferenc está dizendo, uai, mas aí não é análise de verdade, né? Eu preciso que a agressividade dos pacientes apareça, né? Eu preciso que eles tragam suas fantasias, né? Inclusive, vai ter um artigo curioso do Ferenc, chama Fantasias Provocadas. Depois vocês deem uma olhada nesse artigo, que ele pedia, ele mesmo, o Ferenczi, falava as fantasias que possivelmente os analisandos estavam tendo. Ah, você quer me matar, você quer me colocar na fogueira, você quer me destruir, né? Então ele mesmo falava, né, das possíveis fantasias que os pacientes estavam tendo, porque os pacientes não tinham coragem de falar, porque estavam identificados com o analista, estavam nessa posição passiva, né, que remetia, obviamente, à posição passiva traumática lá de trás. Então, mais uma técnica ativa, né, que o Ferenc vai tentar fazer, são as fantasias provocadas, né, de dele tentar falar, não, pode falar do ódio, a gente precisa falar do seu ódio, precisamos quebrar esse outro, né, que te agrediu, que te violentou, né, agora você pode falar, né, então ele fazia essa tentativa, às vezes literalmente, né, fazia pelo analisando, né, é, e depois, obviamente, também parou com essa técnica, mas só para vocês entenderem assim, impulso, né, o furor curande, né, do Ferenczi, qual que era a direção dele. Ele queria que o analisando entrasse em contato, né, de trazer a expressão, né, da violência. Tá? Aquela cena da psicologia da série, da psicóloga da série Adolescência, que ela conseguiu despertar a agressividade dele. Esse é o Rogério. Ali, eu acho que naquela cena, para quem viu a série, né, da adolescência, é, ali eu achei que ela foi meio que provocando mesmo, né? Até ele, até fazer aparecer alguma coisa da agressividade, né? No caso do Ferenc aqui, quando eu tô falando de uma fantasia provocada, né? O Ferenc está literalmente falando, como se a psicóloga lá falasse assim, você também quer me matar, você também quer, né, sei lá, me dar soco na boca porque eu estou fazendo perguntas para você, né? É como se ela falasse efetivamente das fantasias e não só, né, acolhesse aquilo que aconteceu naquela cena, que foi, né, uma cena transferencial importantíssima, né? Que vai fazer só ela confirmar mesmo, né? O menino não consegue controlar a violência dele, não consegue dar conta, né, dessa violência contra as mulheres, né? Ele vai atacar uma menina quando ele se sente angustiado, desamparado e tal, né? É uma cena bem impactante, aliás, né? Essa cena da série. O que mais que eu grifei aqui? Se algum paciente ousasse fazer algum tipo de crítica, isso seria tomado como resistência, né, para a técnica clássica, como expressão da transferência negativa e tal. Em tais casos, percebe-se que a teoria é forjada e cooptada com o único intuito de jogar a responsabilidade sobre o paciente. E o Ferenc está querendo dizer, não, gente, o analista também erra, o analista também né, vai ser criticado, ele pode ser criticado, inclusive com razão, não só por uma razão transferencial, né? Ah, isso é transferência negativa, você está me tomando pelo seu pai, por isso que você está, né, fazendo isso, me criticando. Não, não, né? Existe um elemento, né? No sentido de o analista também erra, né? O analista também resiste, né? Aliás, essa frase, né, que vai ficar famosa com o Lacan, né? A resistência do analista, né? Essa frase, na verdade, é do Ferenczi, né? Aparece já claramente, explicitamente no texto ferenciano, né? O analista que resiste. É ele que está preso aí à sua hipocrisia profissional, né? Eu jogo a responsabilidade de uma análise falha no funcionamento do analisando, ao invés do analista se submeter à autocrítica, a uma revisão das suas ações, das suas atitudes, né? É por isso que a gente tem que fazer análise, né? A gente brinca, né, que a psicologia é um esquema de pirâmide, né? Um psicólogo vai atendendo o outro e tal,
Mas não tem jeito, gente. Assim, todo mundo que vai clinicar precisa fazer análise, né? E a sugestão é que continue esse processo aí por 20, 30 anos, pode trocar de analista, troca de teoria, né, de escuta, mas segue firme aí, né? Assim, numa análise não é, 3 anos deu, só conheci o método aqui, tá bom. Não é isso não, né? Então, muita supervisão, muita análise, né, para dar conta dos seus afetos, né? O analista não pode parar de fazer análise tranquilo. Ah, não, já fiz 10 anos, deu, né? Beleza, terminou o primeiro percurso analítico com um analista, muda de analista, né? Pô, fiz com análise com uma mulher, agora deixa eu fazer com um homem, né? Fiz análise com um lacaniano, deixa eu fazer com um winnicottiano agora, né? Muda, mas mantenha o percurso analítico porque a gente está o tempo todo, né? Tá ali com o afeto. O analista está presente, né? Sempre. Então, análise e supervisão, a Alciane está, né, colocando super, né? Assim, procurem grupos de supervisão, né? Eu adoro grupo de supervisão, né? Um escutando o outro, né? Como que o outro colega tá atendendo, né? Se colocar para um grupo de colegas, né? Então, a ideia de grupo de supervisão é muito legal, gente. Assim, avaliem essa ideia, né? Não fiquem sozinhos, né? É um momento muito importante, assim, da coletividade do nosso trabalho, né? Da gente compartilhar o que a gente está fazendo, ouvir os colegas, né? Trocar experiência. Sempre aparece um texto, sempre aparece uma interpretação nova a partir de um caso que a gente está escutando, para ouvir principalmente isso. O que que eu estou escutando? O que que eu não escutei? Qual que é o afeto que me veio? Por que que eu senti isso? Por que que eu fico com raiva desse paciente? Por que que eu sinto tesão aqui? Por que que eu sinto sono? Por que que eu fico irritado? Então, são esses casos que a gente tem que levar para análise e para supervisão, tá? O Ferenc está apontando que isso vai aparecer o tempo todo no consultório, tá? Então, assim, importantíssimo chegar aí, né, e levar isso para a sua própria análise, tá? O núcleo duro da clínica do trauma é um questionamento sem reservas do analista a respeito dele próprio, tá vendo? Então, isso é a postura ferenciana clássica, assim. Eu vou me questionar, né? Vou me questionar a respeito de mim mesmo, quais são os meus afetos, o que que me movimenta a ser analista, né? Qual que é o meu desejo, né? Que me leva a ser analista, de estar aqui, de estar com esse paciente, de, né, estar sentindo isso. E a gente não dá conta de fazer isso sozinho, né? A gente precisa de um outro sempre, tá? O Rogério está perguntando o que que é um grupo de supervisão. É um grupo que se reúne, né? Por exemplo, eu sou um analista mais experiente e reúno, sei lá, quatro, né? São os meus grupos que funcionam, né? Quatro analistas, né? E cada um faz o relato de um caso clínico e a partir desse relato, né, eu comento o caso clínico, né, como que foi a transferência, com transferência, que tipo de texto a gente pode pensar a partir daquele caso, diagnóstico, direção do tratamento, e os colegas que estão ali ouvindo, né, esse relato participam também. Ah, pensei nesse texto, eu vi isso aqui, vi, né, essa transferência aqui que você não viu, né, senti que você estava desse jeito. Então, é compartilhar uma experiência coletiva, né? Pensando na supervisão não apenas como uma troca individual entre o analista mais velho, mais experiente e o colega, né? Mas essa experiência no grupo, tá? Então, eu recomendo muito enfaticamente que vocês façam alguns grupos de supervisão, tá? Pode ser inclusive um grupo de supervisão horizontal, né? Tipo colegas que estão atendendo juntos, né? E não tem um supervisor mais experiente, né? É um grupo que a gente se reúne para falar dos nossos casos clínicos, para trocar experiência, para, né, ler junto um texto, um grupo de estudo, né, que vai pensar, né, alguns textos, né, junto com alguns casos clínicos e daí por diante, tá? Então não ficar sozinho, tá? É, a Mariana está falando que sempre fez supervisão em grupo, agora está fazendo individual, que também é muito interessante. Sim, eu adoro tanto no grupo quanto individual, é muito importante, né, da gente levar. Eu prefiro o grupo, né, eu gosto muito assim, porque aí mais pessoas estão escutando, mais gente está, né, ouvindo, acho que isso
é bem gostoso, mas a supervisão individual também é super interessante. É uma intervisão, exatamente. Um paciente muito querido prefere, inclusive, falar de intervisão. Como é que é? Ele tem dois termos ao invés de supervisão, intervisão, e um outro que ele usou que eu achei ótimo. Não vou lembrar. Mas ele brincou com esse termo, assim, porque não é super, né? Não é uma supervisão, mas é uma visão que está ali compartilhada, né? Que não precisa estar necessariamente superior, tá? Mas essa ideia aqui do Ferenc que a gente precisa entender que o analista erra, que ele tem afeto, e é bom ficar, né, com os nossos, né, assim, com os colegas, né, conversando sobre isso, tá? A sinceridade não pode ser fabricada, não pode ser encenada. O paciente vai perceber a sua hipocrisia, né? A ideia de que a gente vai ser, de alguma maneira, visto pelo paciente, está presente nos textos do Ferenczi, tá? A ideia de que o paciente vai perceber, gente, assim, que a gente está irritado, que a gente não quer atender, que a gente está sendo hipócrita, né? Me parece que esses afetos, né, do que o analista pode ter em alguns casos, né, que ele está chamando aqui de hipocrisia, né, a gente precisa, e é a gente que precisa tomar cuidado com ele, né? Porque muitas vezes a gente vai tentar esconder isso, né? É, não quero perceber a minha irritação, né, que algum paciente me gera, né, não quero perceber, sei lá, né, o ódio que algum paciente me gera, e isso tem consequência, inclusive de retraumatizar, retraumatização, né? A análise pode ter um efeito iatrogênico, iatrogênico, ou seja, o analisando vai tentar cuidar de alguma coisa e sai da análise com dois problemas, né? O trauma do analista, eu acho que todo mundo já deve ter pegado algum paciente, né, com análises anteriores, né, que está dizendo, nossa, meu analista mandou mal, cortava a sessão no meio, né, me deixou muito angustiado. Acho que muita gente já pegou, né, pacientes traumatizados por outros psicoterapeutas, por outros analistas, né? Então, às vezes a análise vai traumatizar o paciente de novo, né? Então, assim, o analista precisa ter esse cuidado próprio, né, de estar em análise, de estar em supervisão, porque essas hipocrisias, esses afetos do analista vão passar, né? Eles vão ser, de alguma forma, mostrados necessariamente na análise, né? Isso pode demorar um pouco, mas sempre deixa seus efeitos, né? É, é isso que ele está, né, chamando a atenção, aqui os autores chamando a atenção, né, de que na hipocrisia do analista, no descrédito, né, que o analista pode estar dando às sensações que o analisando está trazendo, muitas vezes isso não está remetendo ao passado, isso está, né, se dando ali no presente. Uma situação clássica, por exemplo, é aquela que eu sempre dou esse exemplo para a gente falar do racismo presente na clínica, né, de um paciente, por exemplo, que está dizendo: Nossa, eu fui perseguido de novo na padaria. Né, um paciente negro, né, que vai dizer isso: Nossa, eu fui perseguido de novo na padaria. Né, o segurança pediu para eu mostrar o que eu estava carregando no bolso. E aí o analista pode dizer alguma coisa assim: Mas você não está exagerando? Isso não é uma fantasia, né? Né, você está se vitimando de alguma forma, né? Um analista sem letramento racial, né, que não percebe a violência do racismo, por exemplo, e vai interpretar essa cena como uma vivência do passado, né, uma fantasia de passividade, retraumatiza esse paciente. Vai retraumatizar o paciente, vai não só deixar de ouvir a cena de violência, como vai desmenti-la. Aí o desmentido é do analista. Mas você não está fantasiando demais aí, não? Você não está se. Qual que é a sua parte aí nessa cena? Qual que é a sua responsabilidade aí?
né? Quando eu falo esse tipo de barbaridade, né, diante de uma cena racista, né, eu estou fazendo aquilo que o Ferenczi descreveu como o desmentido. Aí eu volto a retraumatizar o paciente, né? Então é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Ter letramento feminista, ter um letramento antirracista, né? Isso é muito importante. Ler as colegas feministas, ler os colegas antirracistas, né? Isso é absolutamente fundamental, principalmente no Brasil, tá? Ler bastante, né, as colegas feministas é muito, muito importante para a gente não retraumatizar, né, as nossas pacientes mulheres, né, que estão o tempo todo lidando com o machismo, com a violência. Então, dizer um pouco, né, tá bom, você tem responsabilidade aí nas coisas que te acontecem, mas quando a gente vê a violência, é importante que o analista diga, pô, parece que você está vivendo uma situação de violência, parece que você está sendo agredida, parece que você está, né, sendo injustiçada, né? É isso. Então, dizer do que está acontecendo sem retraumatizar os pacientes, tá? Então, uma das consequências maiores do desmentido, como a gente viu, é fazer a criança se sentir completamente abandonada. A gente viu isso também numa das aulas do curso sobre a identificação com o agressor, né? A identificação com o agressor e o abandono. A gente viu como que esse é um dos modelos para pensar a identificação com o agressor, né? O próprio Édipo é uma criança abandonada, né? Vocês lembram, né? Os pais deixam o Édipo na floresta para ser assassinado e tal, né? Então, o abandono, ele é muito importante, tá? Para pensar na clínica aqui. E aí, isso não pode repetir de jeito nenhum na clínica, né? No consultório, o analista tem que estar particularmente atento, né, à ideia do abandono, tá? Então, não deixar o paciente, né, abandonado, angustiado, né, principalmente nesses casos onde tem muito trauma, muita violência, tá? Oferecer ali para o analisando alguma coisa do acolhimento, tá? Isso vai ser absolutamente fundamental, tá? Né, ter cuidado com essa sensação, né, gente, assim, de que a neutralidade ela é interessante do ponto de vista político, né? Eu estou aqui só para te ouvir, eu não estou aqui para te julgar, e isso se transforma numa indiferença, né? Numa insensibilidade diante daquilo que o paciente está dizendo. Tá? É óbvio que a gente tem, né, inclusive no nosso, eu falo como psicólogo, né, no nosso código de ética, né, a gente segue essas diretrizes universais, né, de não julgar, né, de não tentar converter o paciente, né, a algum tipo de posição moral, algum tipo de posição política, né, algum tipo de posição amorosa, né, a gente vai respeitar a alteridade, né, então é o que o nosso código de ética exige. A gente não pode confundir esse cuidado, né, de não interferir demais, né, de não estar ali querendo guiar o paciente, né, a partir do nosso bem, né, daquilo que a gente acha que é o que ele deve fazer. A gente tem que tomar cuidado para não confundir esse esforço, né, com uma indiferença, com uma insensibilidade, né, diante do que ele está trazendo, tá? É o analista que precisa ser testemunha, tá vendo? Essa citação aqui é muito bonita, né? Parece que os pacientes não podem acreditar, pelo menos não completamente, na realidade de um evento se o analista, única testemunha do que se passou, mantém sua atitude fria, sem afeto. E como os pacientes gostam de dizer, puramente intelectual. Ao passo que os eventos são de natureza tal que devem evocar em toda pessoa presente sentimentos e reações de revolta, de angústia, de terror, de vingança, de luto, de intenções de fornecer uma ajuda rápida, a fim de eliminar ou destruir a causa ou o responsável. Então, é essa cena clássica, gente, assim, o paciente contando, né, uma cena de estupro, de violência, de agressividade dentro da casa e o analista ali em silêncio, sem falar nada, né? Indiferente, neutra, a posição neutra. Então, assim, repensar essa posição, né, de neutralidade aí, né, principalmente desses pacientes que não se dão conta da violência que eles sofreram,
né? E aí a gente vai ouvir esse paciente muitas vezes, e aí vai ouvir essas cenas de ultraviolência. Às vezes o paciente conta rindo, por exemplo. Ah, meu pai me jogava da janela, hahaha. Né? Um caso de supervisão que eu tenho na UFMG, né? De uma paciente que conta essas histórias, né? É, rindo. Ah, eu trazia uma palmatória para minha mãe me bater, hahaha, né? Eu que pegava a palmatória, né, para ela me espancar. Então, conta rindo. Então, assim, tem alguma coisa que a gente precisa dizer, opa, peraí, por que que você está rindo? Que cena que foi essa? Né? Da gente testemunhar alguma coisa que o paciente teve que clivar para dar conta, né? Então, é nesse sentido que ele está trazendo aqui essa expressão ah, emocional do analista, né? A gente vai usar isso de vez em quando. Então a gente precisa pensar um pouquinho como que a gente vai usar essas expressões emocionais, né? Quando a expressão do analista se torna mais natural e honesta, colocando em cena as ressonâncias dos afetos que circulam na relação, a própria qualidade da relação objetal entre os parceiros analíticos se modifica de maneira decisiva. Nesse caso, a expressão do analista se torna um fator terapêutico. Então, tá vendo? A sensação aqui que o Ferenczi está dizendo, que os autores estão dizendo, né, a partir do Ferenczi, é que essa mutualidade expressiva, né, ou seja, quando eu expresso o que eu estou sentindo ou que, né, esse relato do paciente me trouxe, né, eu tô sendo mais honesto, eu estou sendo mais sincero, né? Eu estou fugindo um pouquinho dessa hipocrisia profissional que me está dizendo que eu tenho que ser neutro, que eu não posso sentir nada, né? Eu acho isso completamente absurdo, gente. Assim, queria ouvir vocês, mas assim, a sensação que eu tenho, inclusive como um dos elementos da psicopatologia do nosso trabalho. Todo mundo que é psicólogo clínico tem que pensar nesse elemento de psicopatologia do nosso trabalho. Ouvir pessoas sofrendo todos os dias tem consequência emocional. Isso deixa a gente exausto, isso deixa a gente é, cheio dessa toxicidade, né? Dos afetos deprimidos, do ódio, da pulsão de morte, né? Isso tem efeito sobre a gente, né? Eu queria fazer uma pesquisa ainda sobre os modos de adoecimento do psicólogo, do analista. Do que a gente morre, como que a gente morre, como que a gente adoece, os sinais de burnout do analista. Eu tenho certeza que tem um padrão também na nossa profissão. Eu converso, né, com os colegas, vejo os colegas, né, como que se dá um mortífero na clínica pela posição que a gente escuta, tá? Que a gente está ali, né? Daí exatamente a necessidade da gente lutar por exemplo, por 30 horas de trabalho, né? E no consultório particular, né, gente, a gente está vendo analistas que estão trabalhando 50, 60 horas. Atende de segunda a sábado, o dia inteiro, né? Então, assim, não é uma profissão de boa, sem efeito. Então, por isso que é perigoso essa imagem do analista indiferente, neutro, ortodoxo aqui, tá? Então, queria discutir isso. A Helena. Como poderíamos nos defender das críticas dos colegas lacanianos de que assumir esse tipo de abordagem, que foca na inter-relação, é operar somente no nível do imaginário, em detrimento da própria fala, né, do paciente? Excelente, excelente pergunta, Helena. Eu acho que essa é a grande crítica, né, que a gente vai ouvir. Não, se o analista, né, expressar os seus afetos, né, ele está saindo da sua função analítica, né? Ele está operando aí só com o imaginário, né? Ele precisa, né, fazer esse corte, deixar aí o paciente operar a partir da angústia, para que a partir da angústia, né, o paciente se responsabilize diante do seu desejo, né? Essa é a crítica lacaniana. Eu acho que isso opera de uma maneira muito cruel, tá? Assim, minha sensação clínica. Eu acho que isso é cruel com o paciente, tá? Repetir o trauma,
repetir uma situação de passividade, né? Eu acho que a gente não está, de jeito nenhum, abandonando a prescrição ética fundamental da psicanálise de que o paciente tem que buscar respostas melhores diante do seu desejo. Buscar respostas menos passivas, menos mortíferas, né, menos violentas para ele mesmo, né? A gente não está abrindo mão desse objetivo clínico. A gente mantém esse objetivo clínico. A gente só não está deixando o paciente fazer isso sozinho demais, né? Na indiferença, na angústia. Porque a gente está tomando como paradigma da subjetivação a ética do cuidado, a ética da hospitalidade, né? Pensando num bebê, gente, né? Pensando numa situação normal de uma mãe e de um bebê, uma mãe cuidadosa pode muito bem gerar um bebê que vai ter autonomia, né? E uma autonomia que vai ser, inclusive, comemorada, que vai ser alvo ali de brincadeira. Vamos pensar numa cena clássica. A mãe que está ensinando o bebezinho a comer sozinho, pegando a colherzinha e ele mesmo comer, né? A mãe pode ficar ali sendo boa demais, dando na boca do bebê a colherzinha até os 7 anos de idade, até os 10 anos de idade, impedindo que o bebê coma sozinho. Não é essa cena aqui do analista. É a mãe que comemora quando, mas está ali do lado, quando o bebê começa a pegar a colher e ela fala: Nossa, já está comendo sozinho? Mas que menino bonitinho, mas já está grande, que legal. Mamãe vai comer aqui do seu lado. Vamos ver quem que come tudo hoje. Nossa, comeu tudo, vai ficar forte, que lindo. Parabéns. Uai, gente, qual que é o problema de ser cuidadoso, amoroso, né? De mostrar afeto quando você está afetado? Qual que é o problema? Por que que uma mãe deveria ser uma robô nesse caso, né? E dizer, você tem que comer sozinho, assume a sua responsabilidade. E ela não fala nada com o neném, né? Ela só deixa a colher lá. Qual que é a sua parte nisso que te toca? Uai, que é isso? Então, assim, o modelo ainda é o bebê, ainda é a relação muito precoce da ética do cuidado, tá? É isso que reabre na análise. É isso que a gente descobriu, né, desde o início com o Freud, de que o que reabre na transferência é a situação originária. E a situação originária é a relação com o bebê, tá? Leiam um artigo do Ferenc chamado Análise de Criança com Adultos. Análise de Criança com Adultos, tá? Essa tese está toda desenhada lá. Se não ter regressão, se não houver regressão, se a criança não aparecer na análise do adulto, não tem análise, não teve. E se a criança apareceu na análise, é preciso de um adulto cuidadoso, que escute a criança pela primeira vez, porque ela nunca foi escutada. Então isso é seríssimo, né? Não é uma é, posição de mestria, eu estou perdido no imaginário, na ortopedia moral, porque eu sou bonzinho, né? E vou querer fazer carinho no paciente. Não é isso, não. É acolher uma criança que nunca foi ouvida. É nomear traumas que nunca puderam ser nomeados, porque não houve adulto que tivesse nomeado, tá? Então é outra clínica, tá? A Mariana. Demorei para me apaixonar pela psicanálise justamente por essa imagem do analista distante. Considerava um trabalho sádico, e é mesmo, em alguns casos. O Winnicott e Ferenczi se me abriram os olhos. Que bom. É isso aí, Mariana. Assim, é a turminha do bem, turminha do cuidado, da ética do acolhimento, né? Tem uma turminha aí, assim, né? Tá ali todo, né? Assim, nessa coisa meio empolada, inclusive do jeito de falar, né? Eles não querem ser entendidos, né? Querem falar de uma maneira erudita demais, né? De tal maneira que apenas os iniciados possam entender. Eu acho que esse campo é, ele está dizendo alguma coisa para a gente também, né? Não só do jeito de teorizar, o jeito de se portar, né? Mas a teoria clínica também me parece sádica, sabe?
É, Então, o Rogério aqui lembrando, é como se todos os pacientes tivessem essa capacidade, estou imaginando aqui, né, Rogério, assim, essa capacidade de suportar, né, a solidão, né, suportar esse tipo de intervenção mais dura, né, que quebra o imaginário. Aí são pacientes, gente, assim, que a gente vai ter que ver no caso a caso. É claro que o paciente mais bem adaptado, né, o paciente mais maduro, é claro que a gente vai ficar mais distante mesmo. Ele precisa quebrar o imaginário, precisa quebrar, né, o eu que já está todo prontinho. Agora, quando a gente pega pacientes muito traumatizados, muito violentados, né, que nunca tiveram oportunidade de nomear o trauma, aí a gente vai deixar esses pacientes sozinhos de novo e não vai nomear, e aí vai fazer o desmentido dentro do consultório. Não aconteceu nada, não, foi responsabilidade sua. Mas por que que você está falando da sua mãe até hoje, né? Uma paciente, por exemplo, me conta que o analista lacaniano dela terminava a sessão quando ela ia almoçar com a mãe, né? Tipo, ela falava, fui almoçar com a minha mãe de novo, porque é uma paciente que está relatando há alguns anos uma dependência muito grande da mãe, né? E ao mesmo tempo uma raiva muito grande da mãe, né? E aí ela vai, né? Repetindo, identificada com o agressor, né? Ela vai almoçar com a mãe. E sempre volta agredida, né? A mãe sempre dá uma espetada, né? E aí, quando ela falava pro analista anterior, né? Eu almocei, fui almoçar com a minha mãe. O analista imediatamente levantava, interrompia a sessão. Gente, eu sinceramente eu não vejo como que uma intervenção dessa vai ter um efeito terapêutico. Sinceramente, né? Isso me parece um behaviorismo sádico. Entendeu? Tipo assim, beleza, eu entendo a lógica do analista. Você tá de novo se submetendo à sua mãe, você tem que estar aqui como sujeito, até se aprender, né, a se responsabilizar pelo seu desejo. Eu entendo isso. Eu vejo o objetivo do analista a intervir assim. Mas desse jeito, vai ser dessa forma, repetindo o traumático, abandonando de novo. Essa paciente que está falando, eu vou lá na minha mãe o tempo todo porque eu me senti abandonada a vida inteira. Aí eu vou e interrompo a sessão. É totalmente iatrogênico. Tá? Assim, eu não consigo perceber uma intervenção dessa como terapêutica. Algum dia a ficha vai cair, a chave vai virar. Por mais violência, mais silêncio, mais interrupção, mais desmentido. Aí a ficha vira. Não, não vai virar. Não vai virar. O que vira a ficha é quebrar o desmentido, né? É dizer coisas para ela, como eu estou dizendo. Você está indo lá na sua mãe porque você quer o colinho dela. E é importante, sim. E você merecia esse colo. Só que ela não conseguiu te dar. Ela não conseguiu. E você não conseguiu abrir mão, né, do colinho que você merecia. Esse é o ponto, tá? É, né, a Verônica está comentando aqui no chat, né, esse tipo de intervenção é quase que um castigo, faz permanecer no masoquismo. Exatamente. Vira castigo do analista. Aí o analista vai ficar castigando na posição de algoz, né? Aí que é a posição de mestre mesmo, tá vendo? Que é uma coisa que os próprios lacanianos ensinam pra gente. Não fica na posição de mestre, né? Você não sabe o que é o bem do outro. Ninguém sabe. É o próprio paciente que vai saber o seu bem, né? E aí, mas ele faz uma intervenção desse tipo. Então, assim, isso é um relato dos pacientes, gente, que tem trazido para mim as experiências iatrogênicas com vários analistas, tá? Então, queria que vocês pensassem nisso, assim, os afetos do analista estão no jogo, tá? Então, esse é um dos pontos aqui que eu acho importante desse artigo, né, dessa mutualidade expressiva. O analista tá sentindo as coisas. Então, a gente não vai usar essas coisas, né? O objetivo, olha só, é transformar essa relação narcísica, isso que estava lá totalmente autístico, numa relação objetal de novo. Tá conversando com o outro, né? A parte infantil, mantida isolada por tanto tempo, encontra, enfim, condições para se expressar com liberdade, condições para ser nomeada, condições para ser
falada pela primeira vez, sem vergonha, sem culpa, sem julgamento violento, né? Finalmente eu consigo entrar em contato com essas coisas, né? É, o Ferenczi, em vários textos dele, ele fala de regressões muito intensas, inclusive ele vai falar em muitos textos de estados de transe que o paciente entra, né? Eu, particularmente, gente, assim, vejo pouquíssimo disso no consultório, tá? O transe, tá? Porque eu não atendo pacientes todos os dias, né? Nesse sentido, assim, de 5 sessões por semana, como o Ferenczi fazia, tá? Eu acho que nesse modo de funcionamento da análise, 5 sessões por semana, sessão todo dia com o paciente, eu acho que esses estados de transe seriam mais frequentes, sabe? Mas como eu atendo uma vez por semana, 2 vezes por semana, cada paciente, eu acho que a gente não consegue esse tipo de regressão que ele conseguia. Mas eu acho que mesmo nesse modelo brasileiro, uma vez por semana, 2 vezes por semana, a gente consegue estados de regressão importantes. Então, sessões que o paciente chora muito, né? Sessões que o paciente vai lá embaixo e fica muito em silêncio, ou tem sensações corporais importantes dentro do consultório, sente abafamento, sente o pânico, sente formigamento no corpo. Então, isso acontece claramente. Então, quando acontecer, é aí que a gente tem que cuidar. Aí entra o analista que cuida, o analista que tenta nomear essas coisas, né? Não termina a sessão muito rápido, né? Oferece outra sessão durante a semana, cuida disso, nomeia esses afetos, né? Que obviamente são expressão daquilo que nunca pôde ser dito, tá? Deixa eu ver o que mais para a gente terminar. Aqueles em quem a criança confia não se permitem ser afetados pelas marcas trazidas por ela, pelo contrário, ao recusar serem afetados, os adultos abortam as condições mínimas para que o afeto pudesse desenvolver. Então é isso, né? Se o adulto não fez isso, o analista vai voltar a fazer a mesma coisa, né? A nossa teoria está dizendo isso, né? Por que que traumatizou? Porque o adulto se recusou a serem afetados, né? Ou foram afetados pela criança e aí mandou a criança calar a boca, ou, né, usou a criança como objeto, né? Então, na análise, a gente precisa retomar esses afetos e usar esses afetos também, né? O afeto se desenvolve na relação e, mais especificamente, na participação, na qual ambos se afetam e são afetados. Quando essa experiência é recusada, o afeto é imobilizado, paralisado, impossibilitado de circular, portanto, de se desenvolver, né? É, Então, pergunta aqui importante do Ferenc, né? Qual o conteúdo do ego clivado? Antes de tudo, uma tendência, um movimento, né? Provavelmente a tendência para acabar a ação interrompida pelo choque. É isso que está ali no ego clivado. E quando o paciente traz de volta essa tendência, que é o afeto, né? A gente precisa abrir espaço para acolher, né, essa tendência que estava ali clivada, né? O outro tem que ser mobilizado por isso, o analista tem que se deixar afetar, né? E a partir disso, pensar no caso a caso como expressar esse afeto que o paciente fez a gente sentir, né? O analista se deixa ser impressionado pela violência do acontecimento e, correlativamente, expressa também pelo seu corpo as reações de ser impressionado e afetado pelo testemunho. Liberado do automatismo de identificação ao analista, o paciente é impressionado pela expressão genuína do analista e, assim, expressa uma espontaneidade cada vez maior, o seu afeto clivado, desenvolvendo aí o que fora amordaçado, suspenso, interrompido por tanto tempo. Então, a análise, né, o analista, ele vai funcionar dessa maneira dialética. O analista se deixa afetar, o paciente viu pela primeira vez, às vezes, né, que isso afeta, que isso dá raiva, que isso dá ódio. Quando a gente fala, né, sei lá, alguma coisa do tipo, nossa, isso que sua mãe fez é terrível, né? Isso que sua mãe fez com você é muito grave, né? Eu achei muito violento o que sua mãe fez com você. Eu imagino o que que você sentiu pequenininho, né? Quando sua mãe, sei lá, né, não deixava você dormir, né?
Isso é muito violento. E aí o analisando vai se afetar a partir disso, dessa percepção que ele não percebia como violento, que isso nunca foi dito, isso nunca foi testemunhado, né? E aí a gente entra no campo, né? O analista decide se expressar, né, os aspectos da sua vida afetiva, sobretudo esses relacionados à reação ante a expressão de sofrimento do analisando. A gente cria uma relação de confiança de novo, a gente cria, né, essa dimensão relacional, né, da análise. Então, assim, um artigo muito bonito, importante, sabe, assim, para a gente pensar na clínica de uma maneira mais, até eu vou dizer, humanizada, né? Sem essa coisa meio mística, assim, do analista como uma função, né? O analista meio mágico, que não tem afeto, e de repente eu sou uma, né, função algorítmica, né? Não, não, o analista é uma pessoa que tem afeto, que vai entrar no jogo afetado e afetando também, né, o analisando, né? A Alciane está escrevendo aqui. Isso acontece quando ouvimos mulheres que sofrem violência doméstica e até aquele momento não tinham se dado conta que sofria violência. Exatamente. Por isso que eu acho que o letramento feminista, assim, é indispensável para a gente. Indispensável, né? Né? Quando o analista se admira, né? Fica impressionado, né? E fala dessa violência para a mulher, né? Então, obviamente, cada caso, né, vai obrigar a gente a tomar muito cuidado como que a gente vai usar esses afetos, como que a gente vai comunicar, né, esses afetos com o paciente, mas negar esses afetos, isso aí não dá, tá? Isso aí é surreal, assim, não é possível, né, pensar num analista que não use os seus afetos, né, dentro do consultório, dentro da clínica, tá? Então, fica aí a advertência desse artigo maravilhoso, né, do Leonardo e da professora Regina. Vale muito a pena. Obrigado pela presença de vocês hoje no sábado à tarde. Nas próximas semanas, a gente vai ter também dois encontros em julho, na primeira quinzena, porque na segunda eu vou tirar férias. Então, fiquem atentos ao cronograma. A gente lê mais um texto sobre o Ferenc na aula 96 e na aula 97 um texto do Jacques André. A gente vai ler vários textos do Jacques André adiante, tá bom? Então, obrigado. Brenda, um beijo para você. É, todo mundo que veio aí, um beijo e até